Fala, eletricista, tudo bem? Que bom ter você por aqui. E o meu objetivo nessa aula hoje é te ensinar a programar CLP de uma forma bem simples. Então, se você é eletricista, técnico eletricista, instrumentista, fique aqui que eu vou te passar um conteúdo de muito valor. Vamos lá, talvez você já tenha tentado aprender CLP com vídeos soltos na internet, mas não conseguiu, viu algumas lógicas, achou difícil, falou isso não é pra mim, né? Eu vou ser bem honesto com você, aprender CLP não é fácil, né? Não é porque eu tenho 10 anos de experiência industrial, já startei várias fábricas, manutenção, consultoria, dei aula por 5 anos, que eu vou falar que é fácil. Aprender CLP não é fácil, né? É justamente por isso que o profissional da área de automação que sabe programar CLP, ele é valorizado. Ele tem uma boa remuneração, porque isso é crítico em um processo industrial, em uma indústria. Ah, professor, então se você está falando que é difícil, provavelmente eu não vou aprender. Muito pelo contrário, né? Eu desenvolvi uma metodologia dando aula para pessoas que não sabem, né? Como elas conseguem aprender uma forma mais fácil de descomplicar para elas, né? Então, eu construí essa metodologia e validei com centenas de alunos, né? E eu vou mostrar essa metodologia para você aqui agora de graça. Então, nessa aula, eu vou te mostrar como você pode programar CLP linguagem Ladder, que foi a linguagem que foi inventada quando inventou o CLP, para que os eletricistas da época, que estão acostumados com elétrica, pudessem aprender CLP. E esse é justamente o diferencial do meu método. Ele foi criado para eletricistas. O método chama método LPI, Ladder para eletricistas. Eu vou utilizar o conhecimento que você já tem de elétrica, né, de montagens, de circuitos aí, para que você possa finalmente aprender a programar CLP. Então vamos lá, vamos parar de enrolação aqui e vamos aprender a programar CLP. Então o que você precisa aprender primeiramente são as 3 instruções básicas, instruções binárias, 0, 1, né? Ligado, desligado, falso, verdadeiro. Então a primeira aqui é um contato NA, normalmente aberto, né? Você já conhece uma chave normalmente aberta, né? Então aqui ele é representado por este símbolo aqui, né? Então toda instrução deve estar associada a uma tag. E o comportamento da instrução NA normalmente aberto vai depender justamente desse tag. Se o tag, eu coloquei aqui como A, ele for nível lógico 0, né, falso, a instrução não passa, ou seja, a instrução vai ser falsa. E se esse tag for 1, ele passa, essa instrução vai ser verdadeira. O que é isso? Ó? Na elétrica, nós temos esse positivo que está chegando, e como o tag é 0, não está passando. E quando ele é 1, ele passa, é como se fosse um contato totalmente aberto que se fechou, alguém pressionou uma botoeira, né? Então, esse conceito de passa e não passa, eu desenvolvi para que meus alunos que eram eletricistas pudessem entender, porque é fácil de entender uma corrente que passa em uma chave normalmente fechada e ela não passa em uma chave que está aberta. Então aqui nós temos o que a gente chama de corrente lógica, claro, é um software, né? Não tem corrente elétrica, né? No software, né? Na programação, mas é como se fosse uma corrente lógica. Se o tag é 1, ele passa, então ele continua positivo, lógico, até o próximo passo. Beleza, então coloquei essa instrução aqui, ó. Outra instrução muito importante é o contato normalmente fechado, NF. O símbolo se parece, né, com o contato normalmente aberto, mas tem essa linha aqui no meio, né? Também depende do tag, e a questão dela é que ela é o inverso. Quando o tag for 0, ela passa. Quando o tag for 1, ela não passa. Se a gente comparar lá com a elétrica, sem o operador apertar o botão e desliga, ela já está dando contato, já está passando corrente física, no caso, corrente elétrica, né? E aqui é a mesma coisa, se parece muito, tá vendo? Então, quando o tag tem 0, né, a corrente já está passando, e quando o tag vai para 1, o que acontece? É como se fosse um botão normalmente fechado que está aberto, que está pressionado, né? Então ele não passa, beleza? E a terceira instrução é a bobina, tem essa simbologia, né? Parece um pouco aí com a bobina de um contator, de um relé, né? Ela também vai estar associada a um tag. Só que aqui tem uma diferença, ó. Nas outras instruções eu verificava qual era o tag para saber qual era o comportamento dela. Aqui, ó, eu vou
verificar o comportamento, se ela está energizada ou desenergizada, né? Um termo que eu criei aí. Por quê? Se aquele positivo chegar até a bobina e o negativo já chega aqui do outro lado, né? Ela está energizada. Então, o seu tag vai ser colocado para 1, vai ser setado para 1. Né? E quando aquela corrente lógica não chega até essa bobina, ele vai ficar desenergizado, o seu tag vai para 0. Né? Então, é como se fosse uma bobina aqui, né? Não chegou o positivo, né? É semelhante a uma chave aberta que o positivo não chegou até essa bobina aqui do contator. Então, quando o positivo chega, energiza a bobina e o tag vai para 1, né? Semelhante a uma bobina que chegou aqui o positivo dela, né? E aí ela atracou, beleza? Então essas são as 3 primeiras instruções ladder que você precisa saber para programar CLP, entender delas. Essa é uma ferramenta. Agora, como utilizar, que aí vai dar um pouco mais de trabalho, tá? Então vamos aprender aqui na prática. Então este é um software, chama CodeSys, né? Eu escolhi ele porque ele é muito didático, né? Tem outros softwares interessantes de fabricantes como Rockwell e Siemens, mas esse ele é mais didático para você que quer aprender do zero, tá? Vamos supor que eu quero desenvolver uma lógica assim, ó. Quando um sensor S1 ativar, liga uma lâmpada, uma saída que é uma lâmpada L1. Como que a gente faz essa lógica em LED? Vamos fazer aqui, ó. Então eu já adicionei uma linha. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse contato normal aberto, né? Então, o tag que eu vou colocar é S1. Eu crio esse tag, né, booleano 01, beleza. E aí eu vou colocar aqui uma bobina. A bobina vai chamar L1, minha lâmpada. Então aqui eu vou criar a minha tag, né, booleana também, L1. Já tem essas 2 tags booleanas. Beleza, então quando S1 for para 1, aqui vai passar a corrente lógica e vai energizar essa bobina, por consequência vai ligar L1. Então, quando o sensor S1 não estiver acionado, esse tag vai ser 0, não vai passar, vai ficar desenergizado, vai desligar L1. Então, vamos rodar aqui, ó. Então, eu transferi meu programa aqui para o CLP, vou mandar ele rodar. Então aqui eu consigo testar, consigo preparar um valor, eu vou acionar true, né, para pressionar, acionei S1, o que acontece com L1? Né? Ele energiza, então S1 está true, está verdadeiro, ele aciona aqui, passa essa corrente lógica, tá até em azulzinho, tá vendo? E aciona aqui, quando eu desligo aqui S1, tá vendo que tá falso? Tá vendo que essa corrente lógica tá mostrando em azul que ele não passa, né? Que fica pretinho, tá desenergizado. L1 é falso, é 0, né? E esse software é bem legal, porque ele tem uma função seguinte, que é uma tela de visualização. Em vez de ficar mexendo aqui para acionar e para mandar para 1, para 0 aqui, eu tenho algo mais fácil. Então aqui eu tenho a minha lógica ladder, as variáveis, e aqui eu tenho uma visualização mostrando aqui o status, né? Eu posso modificar o status aqui de ligado, acionado ou não do meu sensor e ver o que vai acontecer com a minha lâmpada. Então aqui S1 está ligado a essa chave e esse aqui L1. Então eu vou acionar aqui, ó. Verifiquem que o S1 foi para true, foi para verdadeiro. Verdadeiro aqui, ele passou, essa corrente lógica passou, o azulzinho foi para cá, energizou, L1 ligou. Então aqui ele mostra que minha lâmpada ligou. E quando aqui está desligado, né, falso, ele não passa, aqui fica pretinho, né, não fica energizado, aqui não chega aquela corrente lógica, fica desenergizado e L1 não aciona, vai para 0, né, então não liga essa lâmpada. Né? E agora uma lógica diferente, ó. O sensor S1 não pode estar acionado para que a lâmpada acenda, né? Uma condição de processo aí. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar aqui um contato normalmente fechado. Aqui eu posso pegar, né, um contato normal fechado aqui, ó, esse aqui, ó. Ou vou apagar aqui, simplesmente clicar e negar ele, né? Então ele transforma um contato normalmente fechado. Então agora essa é a lógica, né? Vamos testar aqui, ó.
Então aqui, ó, perceba que S1 não está acionado, falso, e agora já está ligando minha lâmpada L1, né? Por quê? Não sei se vocês lembram, neste contadamente fechado, o zero passa, fica verdadeiro. Então aqui com o zero, aqui em S1, já está passando essa corrente lógica, está energizando, né? Então nós temos esse tipo de lógica. Então é assim, com uma metodologia bem definida, passo a passo, que você vai construir um raciocínio e conseguir aprender ladder, né? Olha aí, vários depoimentos aí de alunos, né, do curso aí que aprenderam, né, conseguiram entender a lógica ladder e já estão aplicando na indústria, nos seus trabalhos aí, bem bacana. E é claro, você vai ser o próximo a aprender CLP, linguagem ladder, e impulsionar sua carreira na automação industrial. E o segundo passo do método LPE, que é Ladder para eletricistas, é entender como funciona as ligações físicas, elétricas, né? E isso é fácil para o eletricista, né? Como que as sinais chegam no CLP e elas saem, né? Entradas e saídas, né? Então aqui, ó, aqui eu estou mostrando um CLP, né? Com várias ligações de entrada e saída, mas basicamente é que quando esse positivo chega até essa entrada, né? Aqui está como 0.0 e 0.0, né? E de input, quando ela não chega, o nível lógico ela recebe 0, né? E quando ela se fecha, né, o positivo vai chegar até a entrada, ela vai para 1. Simples assim. Chegou o positivo na entrada, nível lógico 1, verdadeiro. Não chegou, falso, nível lógico 0. Da mesma forma, a saída, ó. Se o nível lógico da saída, vamos pegar essa saída Q0.0, um padrão, né, que ela é 0, ela não manda o positivo. E se ela vai para 1, ela manda um positivo, né, o negativo já está chegando aqui na carga, seja um sinaleiro, uma bobina, né? Então ela vai energizar, né? Então é assim que funciona. Então eu construí aqui um diagrama bem simplificado, né? Só para a gente representar as nossas entradas e saídas do CLP, né? Então mostrando aqui um CLP primitivo, né? Aqui um positivo, que quando esse positivo chegar a essa entrada em 0.0, por exemplo, vai ser nível lógico 1. Quando não chegar, 0, né? Coloquei 3 entradas e aqui algumas saídas, né? 0 aqui não vai ativar a carga, e quando tiver nível lógico 1 na saída, que é 0.0 for 1, vai jogar um positivo aqui e vai energizar esta carga, porque o negativo está chegando aqui. Bem simples, né? Então, nesse caso, por exemplo, o positivo está chegando aqui, então 0.0 é 1, né? Então, além de te ensinar a programar CLP linguagem ladder, no curso eu te ensino outras coisas. Por exemplo, como se comunicar, como se apresentar, como se fazer uma entrevista de emprego, né? Isso é importante para quem quer trabalhar, por exemplo, como CLT em uma indústria, uma empresa integradora. Mas se você quer ter seu próprio negócio, né? Eu também te ensino 10 formas de coisas que você pode trabalhar sendo um iniciante, né, em automação, que você já pode começar a ganhar dinheiro, né? Então são 10 formas que você pode abrir sua mente e falar assim, nossa, eu vou começar por essas formas, tentar pegar alguns serviços nesta área. São projetos pequenos que você consegue fazer, né, na sua base, na sua casa, com o seu computador, testar com os equipamentos que a empresa já vai te fornecer. E aí, quando tiver tudo pronto, você instala. São projetos pequenos que as indústrias demandam muito, tá? Então, isso é bem interessante no nosso curso também. Eu vou mostrar mais algumas coisas interessantes aqui, ó, para fazer lógicas um pouco mais complexas. Quando eu tenho mais de uma condição, por exemplo, uma máquina de corte que o operador tem que apertar duas botoeiras, B1 e B2, para que a máquina faça o corte, né? Até por segurança, para mostrar que as duas mãos do operador estão fora do alcance de corte da máquina. Então, como que eu posso fazer isso? Então, aqui, ó, eu vou voltar essa condição para normal aberto, vou passar aqui para B1, né? Botoeira 1. Vou criar essa tag aqui, né? E aí eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou colocar outra em série, B2. Aqui eu vou deixar como L1 mesmo. Então, se B1 estiver acionado e B2 estiver também acionado, aí liga aqui, no caso aí pode ser uma máquina de corte, estou representando aqui com uma lâmpada, né? Então, é uma condição E, uma coisa acontecer e outra. Vamos testar aqui, ó.
Então olha aqui o funcionamento. Se B1 acionar, né, o cara apertar uma botoeira, não vai ligar a máquina, né? Se a outra acionar também, só a outra também não liga a máquina, né? Percebe que ela ficou verdadeira, mas se a gente reparar bem aqui, essa corrente lógica está em azul, se ela não passou aqui, mesmo que esse cara seja verdadeiro, né, não tem uma corrente lógica passando para passar para cá. Então, ela é verdadeira, mas não tem uma corrente lógica aqui, beleza? Então, só quando os dois acionarem, passou desse, verdadeiro, passou desse, chegou verdadeiro, liga L1, né? Então, representa que o cara está com as duas mãos assim, ó, na máquina, e aí pode acionar o comando de corte, tá? Então, esta é uma forma de construir duas lógicas que precisam das duas estarem verdadeiras, né? Satisfazer duas condições para que ligue a saída, né? Vamos fazer outra lógica aqui, ó. Então, vamos supor que eu preciso fazer uma lógica que tem um sensor de cá e tem uma esteira no meio, né? E o operador vai colocar uma caixa nessa esteira. Então, se algum dos dois sensores detectar, indica que está detectando a caixa, né? Porque às vezes o operador coloca mais de um lado, mais de outro, pega de um sensor e não pega em outro, né? Então, se algum dos dois pegar essa informação de caixa detectada, o sistema vai entender como caixa detectada. Então, o que eu posso fazer? Vou deixar como B1 e B2 os tags do sensor mesmo. Eu posso fazer aqui, ó, um paralelo, né? Essa parte aqui seria um contato paralelo, né? Então, aqui que eu vou colocar B2. Vou tirar esse aqui. E aí, eu tenho aqui essa lógica, né? Então, se esse detectar, vai acionar L1. E se esse detectar, vai acionar L1. Vamos testar aqui, ó. Beleza aqui, ó. Já transferiu o programa. E agora, vamos testar, ó. Se B1 acionar, né, aqui já fica verdadeiro, ó, né, e liga a lâmpada. Ou se o B2 detectar, né, o sensor B2 detectar que tem caixa, também ele vai dar informação de caixa detectada. Ou, claro, né, os dois, né, detectou a caixa, beleza, a caixa super detectada, né, beleza? E aí nossas lógicas, né, vão ser agrupamentos de instruções normalmente aberto, fechado, em série, em paralelo, para formar uma lógica que eu preciso, né? Então, isso é o básico da programação do CLP, né? É só o começo da sua trajetória na automação industrial. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a plataforma, né? Como que está disposto as aulas, todo o conhecimento que tem lá, o método, né? Os exercícios, o que eu me ensino, né? Vou mostrar aqui. Então tá aí, né? CLP Desembolado. Esse curso tá muito legal. Ele descomplica, ele facilita, né? Ele é um curso enxuto, tá? Não tem 300 mil aulas, só tem o que você precisa para sair do zero e saber programar CLP, tá? Então olha aqui, ó. Então eu mostro, dou umas aulas de boas-vindas e tal aqui, né? Aqui tem uma coisa bem interessante, né? O verdadeiro conhecimento. Vou deixar só para quem comprar o curso aí, tá? Introdução ao CLP. Então, o que eu mostro aqui, ó? Eu mostro a história, né, do CLP, tipo de entrada, tipo de saída, arquitetura, CLP modular, CLP compacto, modos de operação, run, stop, o ciclo de scan, para quem quer programar, entender como que o CLP lê o seu programa, é importante, porque você vai criar uma lógica que vai funcionar, né? Download, upload, que é essa diferença. E aí eu tenho um método, LPE, Ladder para Eletricistas, você já sabe algumas partes dele aí, né? Mas eu explico a fundo aqui, né? Eu começo falando da IEC 61131-3, que é uma norma, pessoal. Existe uma norma que vai disciplinar aí sobre a programação de CLP. Então, você aprendendo aqui no CodeSys, nessa plataforma que eu mostro para vocês, você pode programar qualquer CLP. Claro, tem a parte da interface que é diferente, mas a programação, a lógica, que é o mais difícil, né? Você é padronizado, tá? Então aqui eu mostro o primeiro passo, o segundo passo, eu mostrei até o terceiro passo para vocês, tá? Ainda tem o quarto passo e o quinto passo do método, né? Beleza? E aí depois a gente já vem para a programação em si, né? Então eu mostro como que faz o download, instalação, primeiro teste,
visualização, né? Aquela questão lá de ter os botões, né? Facilita bem a gente testar nosso programa, tá? E aí hoje a gente fala das lógicas AND, OR, a lógica barrada, né? Intertravamento, que é mega utilizado na automação industrial, selos, né? A gente faz o exercício da partida direta, comparar o elétrico, né, com a partida direta, a gente programa no CLP, set reset, temporizadores, que também é muito utilizado, né? Tem exercício, outro exercício, vários exercícios, né? Por quê, galera? Isso aqui é muito importante, ó. Para você aprender CLP, linguagem LED e outras linguagens também, não adianta só você ver. Então, se você só está vendo aqui, ó, e não aplicar, não baixar o software, não adianta. Não tem milagre, né? Se alguém te falar que você vai aprender só vendo, é mentira. Por quê? Você precisa exercitar. Assim como na academia, para você ficar forte, você precisa exercitar seus músculos. Isso é um processo, né, que demanda um tempo. Você tem que exercitar para eles crescerem. A automação, aprender linguagem ladder também, programação CLP, é a mesma coisa. Você tem que aumentar, né, desenvolver musculatura do seu cérebro em questões de lógica, tá? Então, lógica de CLP é o principal, que é o que vai fazer você, aprendendo aqui, poder programar qualquer CLP. Então, tem contadores, né? Então, tem bastante coisa aqui, ó. E aqui tem a parte da linguagem ladder, instruções um pouco mais avançadas, né? Borda, a questão aqui de variáveis globais, os dados, comparadores, funções matemáticas, blocos de funções, exercícios, temporizador retentivo, isso é bem bacana, né? Então, com esse aqui, galera, você já faz qualquer lógica simples, tá? Não é um curso avançado, é um curso para você sair do zero e saber programar CLP, tá? E aqui, ó, para fechar nosso curso com chave de ouro, né, eu coloquei um último módulo aqui, que é sistema supervisório. Você vai criar uma tela. Já viu na empresa lá que tem um painel de controle cheio de telas sinóticas, né, ligando as correias, moinho, os equipamentos e tal, o operador lá no ar-condicionado? Aquelas telas são um sistema supervisório, né? Então, você consegue programar aquelas telas também, né? E aí você consegue ter a lógica rodando no CLP e a tela, né, mostrando para o operador e ele interagindo com aquela tela, né? Então, a gente usa aqui o Ellipse E3, um software, tem uma parte gratuita, né, um software brasileiro, muito fácil e muito poderoso, tá? Então, aqui, ó, a gente instala, né, cria o projeto, então mostra como se faz cada coisa, cada animação, vinculando, né, os tags aqui, as animações, as divisões, alarmes, né, banner de alarmes. Isso aqui já tem uma coisa um pouquinho avançada, gráficos, criar os gráficos das informações. E aí a gente finaliza, né, com as duas últimas aulas do curso, a gente integrando o supervisório com o CLP. Essa comunicação, a gente faz uma comunicação APC-UA, super moderno aí. Então, galera, se você fizer até essa parte, né, você tem todo o suporte, né? Você não está sozinho, não é um vídeo solto na internet, no YouTube aí. Enfim, você tem uma ajuda, né? Né, no caso, toda a parte técnica é eu que respondo, é meu time, toda a parte técnica, de dúvida técnica, é direto comigo. Então, você vai poder tirar as dúvidas técnicas para não agarrar, não ficar preso, parar. Então, se você quiser, esse curso tem todo o suporte, todas as funcionalidades. Eu passo os arquivos, né, de algumas aulas, os arquivos de imagem que você precisa durante as aulas, te passo tudo, e aí você só precisa de um computador, né, e tirar um tempinho da sua agenda, que eu sei que é apertado para todo mundo, para estudar e fazer. Se não fizer, não adianta, mas se tirar um tempinho, pegar um computador, pode ser até um computador simples, né? O CodeSys e o Ellipse são softwares que não são tão pesados como outros aí, né? Siemens. Você pegar as aulas e aplicar, né? Você vai aprender, eu tenho certeza. Além dos bônus, né? Então, primeiro aqui, como se portar numa entrevista de emprego, e também 10 projetos de automação que você pode fazer como iniciante. Então, tá tudo aqui que você precisa, né? Muito enxuto, direto, né? Então não tem nada aqui que vai
frufru, tudo que você precisa saber direto ao ponto, para você não perder tempo. Eu sei que o seu tempo é precioso, o meu também, e hoje é um ativo muito, muito difícil, né, de se encontrar tempo, né? Então você vai ter que ir tudo passo a passo, tem o contato, né, tem o suporte, então assim, não tem desculpa, você vai aprender. Se você não aprender, eu devolvo seu dinheiro de volta. Então, garantia total, risco zero. Só não vai aprender se você não quiser. Aí não tem como, né? Aí não está na minha mão. Mas se você quiser, aqui tem todo o suporte que você precisa. E se isso tudo que eu falei fez sentido para você, imagine que o dinheiro não seja um problema para você. É assim que você escolhe, você tem que analisar as condições. Você me escolheria para ser o seu professor, né, para te guiar nesse processo de aprendizagem de CLP, de programação de CLP, linguagem LED, automação industrial? Me responde aí. Então eu vou apresentar para vocês os valores, né, para você embarcar nessa, entrar no nosso curso e finalmente poder aprender a programar CLP. Só algumas condições aqui, então para você ficar tranquilo, né, além dos 7 dias que é por lei, que eu tenho que devolver o seu dinheiro caso você não goste, né? Eu te dou mais 7 dias, então 15 dias, você não gostou, não precisa nem me explicar, já devolvo o seu dinheiro na hora, beleza, risco zero, né? Passou desses 15 dias, aí mostra que você realmente já conheceu, gostou, e aí você vai desenvolver seu curso, você vai fazer. Eu sei que você, né, você tem uma rotina apertada, você vai começar a programar, vai aprender. Beleza, então agora que eu já te mostrei as condições, eu vou te apresentar o valor. Já te adianto que o primeiro mês que você começar a trabalhar com automação ou pegar um projeto, já paga e se sobra bastante, tá? Então, sem enrolação, né? O preço vai ser tanto? Não. O valor desse curso é R$ 497 à vista ou 12 de R$ 49,70, né? Isso dá menos que R$ 1,70 por dia. Na minha cidade aqui, o pão de queijo, ele é vendido a R$ 1,70, R$ 1,80 a unidade, é vendido a unidade, né? Então, o que é um pão de queijo aí? Para você alavancar a sua carreira, né? Você poder trabalhar com automação e aí você poder ganhar mais, né? Realizar seus sonhos financeiros, poder ajudar a sua família aí, trocar de carro, trocar de casa. Quem não gosta, né? Então, para isso, precisa ter um serviço, né? Uma profissão, né? Uma área que te remunere bem, né? Além de ser um profissional muito requisitado. Então, é difícil você não ficar empregado se você sabe, né? Tem esse conhecimento, claro, você vai precisar de experiência, você tem que começar a trabalhar com isso, né? Então, você com esse conhecimento e com experiência, dificilmente você ficará sem emprego e bons empregos, né? E além de você poder trabalhar de forma mais tranquila, né? Boas condições de trabalho, trabalhar mais com a cabeça, mais em sala, né? Você sabe que o trabalho, quanto mais intelectual, geralmente ele tem um valor maior. Então é isso, espero que você possa ter realmente aprendido esses conceitos, né? A programar CLP, né? Você está só no começo, né? E possa vir com a gente aí, da AI 4.0, para poder aprender realmente a programar CLP e desfrutar de tudo que esse conhecimento pode te trazer. Lembre-se, o conhecimento abre portas e ele vai fazer você sair de um estágio para o outro, né? Então, invista em conhecimento, né? Às vezes você está apertado, mas financeiramente, mas troque um gasto supérfluo por um investimento em conhecimento. Então é isso, obrigado por assistir até aqui e nos vemos dentro da plataforma do curso. Fica com Deus.